é uma palavra poderosa. O nome do sermão dessa noite é renovo. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Há um tipo de cansaço, meus irmãos, que não nasce do excesso de trabalho. Esse cansaço nasce, na verdade, da perca de perspectiva. Existem pessoas que trabalham muito e permanecem fortes. E existem também pessoas que trabalham muito pouco, mas permanecem esgotadas. Porque o maior esgotamento da alma não acontece quando o corpo perde energia. O maior esgotamento da alma acontece quando o coração perde a visão. E foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Jerusalém estava destruída. Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo construído por Salomão, deporta em massa pessoas, assassina, estupra, com aríades, com marretas, eles destroem tijolo por tijolo do muro que protegia Israel, coloca o povo de Deus sob jugo, massacra, tortura, acaba com as esperanças. Aquelas pessoas ali estavam esperando uma resposta de Deus, e eles começam o texto dizendo exatamente isso no versículo 27, porque diz, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Ele diz, Senhor, tu esqueceu das nossas pegadas, tu esqueceu da nossa jornada, da peregrinação do povo sobre o comando de Moisés, tu esqueceu o caminho, tu esqueceu as pegadas do teu povo. E ele continua dizendo no versículo 27, ele diz claramente, e o seu juízo passa despercebido, ó meu Deus. E ele diz, Senhor, o Senhor esqueceu do teu povo? O Senhor esqueceu das promessas? O Senhor esqueceu o que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac, Jacó? Tu esqueceu das palavras que o Senhor usou no tempo do êxodo, na boca do teu filho Moisés? Por acaso o teu povo está passando aqui por essa terrível provação, por essa terrível dor, e o Senhor não tem piedade de nós? Ele começa com essa pegada, meus irmãos. O povo fala sobre isso, porque eles viram ali a visão não era bonita, a visão era de terra arrasada, a visão era de destruição, a visão era de desesperança, a paz havia saltado dos corações e fugido para longe, não havia graça, não havia sorriso, as notícias eram as piores possíveis. E é nesse contexto aqui que Isaías traz essa mensagem ao coração do povo de Deus. Mesmo nesse futuro que parecia improvável, Isaías traz uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de encorajamento àquele povo, porque ele sabia que o povo estava tendo uma percepção equivocada de quem era Deus. O povo estava olhando para Nabucodonosor, o povo estava olhando para a Babilônia, o povo estava olhando para a destruição, mas o povo havia esquecido quem era o Deus da promessa. Eles olhavam e diziam, Deus não está vendo, querido, o Senhor esqueceu de nós. Essa era a mensagem do coração do povo, nosso caminho já foi encoberto, não há mais paz, não há mais esperança. E eu acho interessante que Isaías, o profeta Isaías, ele não começa falando de Deus. Não, pastor Gui, ele não começa falando de Deus. Ele começa diretamente falando das promessas de Deus. Ele começa lembrando de quem Deus era. Ele começa lembrando o que Deus prometeu, o que o Deus já tinha feito. E ele traz ali a memória daquele povo, quem era o Deus Todo-Poderoso, quem era Deus na vida deles. Então ele não fala do problema, ele lembra de quem é o Deus que está acima do problema. E é nessa esteira, meus irmãos, que eu quero caminhar com vocês. Porque toda vez que Deus deseja restaurar o povo cansado, Ele primeiro restaura a visão que esse povo tem dele. Amém?
renovo começa quando Deus volta a ocupar o lugar correto diante dos nossos olhos. Então, diante deste pano de fundo, deste momento de introdução, eu quero trazer 3 pontos maravilhosos de renovo na sua vida. Amém? Olha só o que diz o versículo 27. Acompanha comigo a leitura aqui no telão. Olha o que vai dizer. Por que, pois, diz, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Perceba que há uma crise em Israel. Nós vemos aqui claramente um afastamento teológico do povo. O povo lembra de tudo o que aconteceu com eles, as mazelas. O povo lembra do cerco de Israel, o povo lembra das torturas, lembra dos homicídios, dos estupros, ele lembra da deportação, mas o povo aqui se afasta teologicamente de Deus, porque as circunstâncias passam a ser maior do que esse Deus. E quantas vezes, meu amado irmão, quantas vezes, minha amada irmã, nós fazemos como o povo de Israel, nós aumentamos e superdimensionamos os problemas e esquecemos que as circunstâncias não são maiores do que o nosso Deus, mas sim, o nosso Deus é muito maior que as circunstâncias. Amém, meus irmãos? E é aqui que nós começamos. Há uma crise em Israel, há uma crise teológica, há uma crise de percepção em Israel. O texto é claro, e observe que o problema não estava na ausência de Deus. O problema estava na interpretação errada do sofrimento. Era isso que estava acontecendo com aquele povo. Israel confundiu silêncio com abandono. Israel confundiu demora com ausência. Israel confundiu disciplina com rejeição. Ei, olha para cá, meu irmão. Muitas das vezes os vales e as provações não é o diabo que está trazendo, não. Muitas das vezes é a mão pedagógica de Deus que está pegando a sua mão e te ensinando lições que, se não fosse no vale, você não aprenderia. Amém, meus irmãos? Voltando para cá, quando a dor se prolonga, a mente humana tende a construir narrativas perigosas. Escute isso. Quando uma dor é muito longa, quando a noite demora muito a passar, é muito perigoso na mente humana as conjecturas que a mente faz. Porque a mente humana, ela é muito fértil e ela interpreta tudo como se fosse algo de Deus, inclusive motivações erradas. Ei, quando Deus fala ao teu coração, Ele fala de uma forma audível, Ele fala de uma forma que faz sentido e principalmente testifica no teu coração. Cuidado em um momento de crise, cuidado no momento de provação, cuidado no momento de luto, cuidado no momento de enfermidade, de um diagnóstico negativo com o que a sua mente pensa, porque possivelmente você pode estar pensando como o povo de Israel, superdimensionando o problema e esquecendo o tamanho do teu Deus. Amém, meus irmãos? Passamos a interpretar a Deus através da crise, em vez de interpretar a crise através de Deus. Nós começamos a olhar tudo pela ótica, pelo prisma da crise, sim ou não? Você já viu, às vezes, quando nós passamos por uma dificuldade no nosso casamento, ou no nosso trabalho, ou com um filho, uma situação que realmente traz um desconforto a você, nós somos tendenciosos a passar tudo pelo filtro dessa crise. Então o seu humor é alterado, a sua percepção é alterada, você passa a falar segundo a crise, você passa a enxergar segundo a crise, você passa a caminhar segundo a crise, você passa a ensinar segundo a crise, e você passa a sua esperança pela crise, e quando você vê, você está cabisbaixo, sem esperança, perdido, abandonado, se sentindo solitário, desistindo de tudo e de todos, porque você agiu de forma errada, você agiu como Israel estava agindo.
Você passou o mundo pela sua crise, e não a sua crise pelo Deus, que é todo-poderoso. Nós devemos mudar a nossa percepção. Nós não devemos enxergar e interpretar as crises da forma que nós entendemos por melhor. Não, essa crise eu acho melhor eu tomar essa postura. Não, nesse vale é melhor mesmo eu desistir, eu recuar, eu abandonar. Não, querido, não faça isso. Toda crise que você passar, todo vale, toda provação, toda noite escura da sua alma, passe por Cristo Jesus, porque Ele é maior que a crise, Ele é maior que a tribulação, Ele é maior que essa muralha, Ele é maior do que esse gigante, Ele é maior que essa enfermidade, Ele é maior que esse problema financeiro, Ele é maior que o problema que seu filho está passando, Ele é bem maior. Amém, meus irmãos? Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Eles negam a existência de Deus. Eles olham apenas acreditando que Ele deixou de olhar para eles. E esta é uma das maiores tragédias espirituais, meus irmãos. Não é quando alguém deixa de acreditar que Deus existe. A maior tragédia espiritual é quando alguém passa a acreditar que Deus não se importa, que Deus não está preocupado com você, que Deus não está ligando para o seu sofrimento, para a sua dor. Ele não liga para o seu problema financeiro. Ele não liga para o que você está sentindo. A pior tragédia para um ser humano, para uma pessoa, para um homem e uma mulher, uma família, um jovem, um adolescente, é confundir as suas emoções com essa ideia de achar que Deus te abandonou, de achar que Deus não te escuta mais, de achar que você está sozinho. Isso aí é o que Satanás quer que você pense. Satanás trabalha com o isolamento como uma ferramenta de guerra. Vou repetir, Satanás trabalha o isolamento como uma ferramenta de guerra. Quando eu estava no batalhão de operações especiais, nós falávamos isso para os nossos cadetes, para os nossos recrutas, nós dizíamos isso: cutia fora de manada é comida de onça. Lugar de crente não é solitário, não. Lugar de crente é na comunhão. Lugar de crente é na igreja. Lugar de crente é se relacionando. Lugar de crente é pedindo ajuda. Não, lugar de crente não é estar sozinho. Porque quando você está sozinho, a voz maior que você ouve é a voz do eu. E é o eu com E pequeno. É a voz ego. É a voz minhas vontades. É uma voz inspirada na desistência, às vezes na covardia, uma voz que te leva para um lugar aonde você não está mais no controle, mas é as suas emoções, o seu ego e o seu eu que comanda e governa as suas emoções, e nesse lugar aí é muito perigoso, sabe por quê? Porque você segue uma tendência de se desconstruir, de se esvaziar, de se abater, de se neutralizar. Ei, escute isso, olha para cá, meu irmão, olha para cá, minha irmã. Autossuficiência não é uma coisa que nós temos que aprender como crente. Crente não é autossuficiente, o crente é dependente, e dependente de Deus, e dependente da providência de Deus, da voz de Deus, da provisão de Deus. O crente verdadeiro e genuíno, ele depende da mão poderosa do Senhor. Amém, meus irmãos? Se é para o Senhor Jesus, pode ser uma salva de palmas bem mais alta. Aleluia! Louvado seja Deus. Sofrimento pode alterar nossa percepção, meus irmãos, mas nunca altera o caráter de Deus. O caráter de Deus é imutável. Sofrimento pode mudar o seu humor, pode mudar o seu hábito. Sofrimento pode mudar como que você relaciona com as pessoas, mas o sofrimento não tem o poder de mudar o caráter de Deus, porque o caráter de Deus é imutável. Ele continua o mesmo. Mesmo Isaías, que escreveu o capítulo 40, ele vai dizer que esse Deus todo-poderoso, ele não é só uma parte poderoso, não. Ele é um Deus todo-poderoso, criador de todo o universo. Ele se encontra no mesmo lugar. E aqui ele diz aonde é esse lugar? Num alto e sublime trono, e de lá ele governa.
De lá ele tem governo sobre o cosmos, ele tem o governo sobre as coisas pequenas, ele tem governo sobre a fauna, sobre a flora, sobre os homens. Ele dali comanda, controla e coordena todas as coisas. Escute isso, a sua vida não é um erro. Escute isso, o seu casamento não é o erro. Ei, escute isso, o que você está passando é possivelmente possível para as mãos poderosas de Deus. Ele pode resolver. Aquilo que o homem não pode, Deus pode. Amém. É isso que Israel havia esquecido, da onipotência de Deus. Israel havia esquecido de quem Deus era. Israel havia esquecido do Deus dos 40 anos de deserto. O texto é muito claro, pastora Grazi. Lá diz que os sapatos não desgastavam, que as roupas não envelheciam, que as pernas não inchavam, e havia providência todo dia. Era maná dos céus, era cordonize, era coluna de fogo e era nuvem para refrigerar, porque Deus jamais se esquece do seu povo. Ele não esqueceu no passado, ele não esqueceu nesse tempo de Isaías, e muito menos ele esqueceu de você agora. E não será na sua vez que ele terá a mão esmirrada. Não, é na sua vez que ele vai se mostrar com o povo dele, com a mão dele erguida, com a bênção dele a ser promulgada, porque a bênção de Deus é como decreto para nós, porque as palavras de Deus e a verdade são as mesmas coisas. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. O Senhor continua sendo quem Ele sempre foi, mesmo quando não conseguimos percebê-lo, meus irmãos. Ele não muda a sua essência porque nós deixamos de percebê-lo. Ele não deixa de estar perto de você porque você deixou de percebê-lo, deixou de senti-lo. Não, ele continua exatamente no mesmo lugar na sua existência. Só que não é Deus que se curva, querido. É nós que devemos se curvar diante da mão poderosa do Senhor. É nós que devemos nos prostrarmos diante dEle em adoração, em sacrifício de louvor, e reconhecer nossas falhas, a nossa humanidade, e como nós somos incoerentes a maior parte do tempo. É nós que devemos nos render a Ele, porque Ele continua estático no mesmo lugar, no alto da sua soberania. Quem tem que se curvar essa soberania somos nós. Escute isso. Longe de você a ideia de que Deus está perdido, Cristo está perdido. Ah, eu encontrei Jesus. Ah, eu encontrei Deus. Não, filho, você não encontrou Jesus e você não encontrou Deus. Sabe por quê? Porque eles nunca tiveram perdidos. Quem esteve perdido foi eu e foi você, nos nossos delitos e pecados, porque Ele continua no mesmo lugar, na sua existência. Você precisa apenas percebê-lo e acessá-lo pela fé. Aleluia, porque a ausência de evidências visíveis nunca será evidências da ausência de Deus, querido. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Nós entendemos agora a crise de Israel. Agora o segundo ponto que nós devemos entender nesse sermão dessa noite. Olha o versículo 28. Olha o que o texto vai dizer, acompanha comigo aqui. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Escute isso. Israel estava em crise, mas a resposta vem de Deus. A resposta para a crise do povo, para a petição do povo, não estava em Nabucodonosor, nem tampouco na Babilônia. A resposta vinha do próprio Deus. Deixa eu acrescentar algo ao teu coração. Escute isso. Existe aqui, neste momento, neste versículo, um resgate dos atributos de Deus. Deus tem muitos atributos, comunicáveis, incomunicáveis, mas nós não vamos entrar em aula de teologia. Vamos nos ater somente ao sermão e ao tópico agora. Mas preste atenção, nesse versículo 28, nós
observamos pelo menos 3 tributos incomunicáveis de Deus. O primeiro tributo que nós vemos nesse versículo é o tributo da eternidade. Aqui vai dizer que ele é eterno. Ei, escute isso, olha para cá. Se você tirar um dia da eternidade, sobra quanto? Eternidade. Se você tirar uma década da eternidade, sobra quanto? 1000 anos. 1 milhão de anos. 1 trilhão de anos da eternidade. Sobra quanto? Eternidade. É por isso que o texto vai dizer que o nosso Deus é Pai de eternidade. Não conseguimos mensurar a quantidade de tempo. Nós não conseguimos aqui imprimir uma física quântica nesse texto. Não tem, porque o atributo de Deus de eternidade é só Ele que tem, porque Ele é Pai de eternidade. E um outro atributo que o versículo 28 traz aos nossos corações é o atributo da criação. O verbo aqui no hebraico é um verbo usado somente para quando se fala da criação pela própria mão de Deus. Então Ele é um Deus criador, o haja da criação, só houve nele nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criatura, nenhuma inteligência artificial tem o haja, somente houve o haja no poder da criação, e foi Deus que disse: haja a terra, e houve a terra, haja luz, e houve luz, haja o homem, e houve o homem. É só Ele tem o poder da criação. E o terceiro tributo que nós vemos no versículo 28 é o atributo que Ele é infadigável. Ele não se fadiga, Ele é incansável. Preste atenção nisso. Naquela época, quando foi escrito esse texto, as outras religiões, inclusive a religião da Babilônia, eles tinham um Deus que era metade homem e era metade animal. Era um semideus. Eles tinham lá uma necessidade de oferta, uma necessidade de descansar. E aqui Isaías chega e diz: não, eu não sou como o Deus da Babilônia, eu não sou como o Deus dos caldeus, dos saduceus, não. Eu sou um Deus infadigável, eu não me canso, eu não preciso de oferta, eu não preciso me deitar, porque eu não me canso. Amém. Ei, o Deus que peleja para você não dormita, o Deus que guarda a sua casa não dorme, não tira soneca e nem sai de férias, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Esse Deus cuida de você, cuida da sua casa e cuida da sua família. Amém, meus irmãos. Isaías faz 2 perguntas seguidas: não sabes? Não ouviste? Como se dissesse: vocês esqueceram quem Deus é? Perceba que Deus não responde explicando o exílio. Você não vai ver Deus aqui explicando o exílio. Ele não explica os 70 anos de cativeiro. Você não vai ver ele explicando aqui Nabucodonosor, e nem tampouco tentando explicar aqui a Babilônia. Não, ele não vai fazer isso. Ele simplesmente revela a sua grandeza como resposta ao povo. Ele não explica o sofrimento, ele mostra a sua grandeza. Ei, olha para cá, escute o nome do Senhor Jesus. É tempo de você revelar a grandeza de Deus sobre essa enfermidade. É tempo de você revelar a grandeza de Deus sobre o problema no seu casamento. É tempo de você revelar a grandeza de Deus sobre a sua vida financeira, sobre a sua família, sobre a sua fé. Ei, é tempo de lembrar quem Deus é na sua vida. Amém, meus irmãos? Porque há momentos em que precisamos menos de respostas e bem mais de revelação. Tem dia que nós precisamos de uma revelação de Deus. Tem dia que nós vamos precisar mesmo é que o Senhor fale conosco. Que o Senhor ministre poderosamente no nosso coração. Tem dia que é a revelação de Deus que vai trazer alívio para nossas almas. Isaías apresenta os 3 atributos. Vou melhorar isso para você. O primeiro atributo: Ele é eterno, Pai de eternidade. Antes de Israel existir,
Ele já era Deus. Antes de qualquer um de nós existirmos, Ele já era. Antes do mundo existir, Ele já era Deus. Antes da Babilônia nascer, dos Estados Unidos se formar, Ele já governava todas as coisas. Antes de qualquer crise chegar na sua vida, Ele já estava no trono, querido. Ele já estava no trono. Ele não perdeu o lugar dele no trono. E é Ele que está no comando. E é Ele que está no controle. Mas olha para cá, filho, olha para cá, filha. É você que tem que dizer isso. Você tem que dizer para o seu problema, para o seu dilema, para o seu vale, para a sua crise, quem está no controle. Ei, eu quero perguntar para você hoje, quem está no controle dos seus problemas? Quem está no controle dos seus dilemas? Quem está no controle dessa situação que está ingovernada na sua vida? Ei, você precisa lembrar quem está no comando, quem está no controle e saber superdimensionar esse Deus, porque Ele continua sendo Deus, poderoso, onipotente, onipresente e onisciente em todas as coisas. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Ele também é, em segundo lugar, Criador. Nada existe fora do seu domínio. Nada escapa do seu implacável controle. Nada ameaça a sua soberania. Nada, filho. Nenhuma crise global, nenhuma pandemia, nenhuma situação, nada pode abalar a sua soberania. O nosso Deus continua o mesmo. Nada pode abalar o nosso Deus. Ei, não confie na sua própria força. Não confie na força dos seus braços, não confie na sua inteligência, não confie naquilo que você tem guardado no banco, não confie em posses, nem beleza, nem riqueza, mas se alguma coisa você precisa confiar, é que Deus continua no comando e no controle absoluto de todas as coisas. Amém? Se é para o Senhor Jesus, pode ser mais alto, amém? Aleluia! Ele está no controle. Ponto. Ele está no comando. Nosso Deus não se aposenta, querido. Ele não é um velhinho numa cadeira de balanço ali, olhando, e agora? O que eu vou fazer da humanidade? Não! Ele não é esse, querido. Ele é aquele que tem um cedro de governo em suas mãos, e é Ele que comanda, é Ele que controla, é Ele que coloca reis, tira reis, é Ele que abençoa, é Ele que coloca a dor, Ele expõe a ferida, sara a ferida, é Ele que faz, é Ele que acontece, e é Ele que é Deus. Amém. Ele está no controle absoluto, soberano de todas as coisas. Ponto final. Se você souber disso essa noite, uma poderosa paz vai tomar conta do teu coração. Terceiro atributo que eu quero melhorar com você: Ele não se cansa. Ele é infadigável. Ele é infadigável, nada cansa o nosso Deus. Ele continua sendo o mesmo de eternidade após eternidade. Toda criatura, meus irmãos, possui limite, sim ou não? Toda criatura. O homem mais forte, mais destemido, ele possui limites, sim ou não? Sim. Sempre haverá alguém mais forte do que você. Sempre haverá alguém mais bonito do que você. Sempre haverá alguém mais rico que você. Sempre haverá. Sabe por que isso acontece? Para que o nosso coração encontre consolo e passe a confiar exclusivamente no Deus soberano. Porque para Ele nós somos únicos, querido. Não há outro como você, não há outro, ninguém igual. Pode haver semelhante, mas igual a você não há. E Ele te ama tanto que enviou o único Filho dele, Jesus Cristo. Ele fez o sacrifício máximo por você naquela cruz do Calvário. E Ele mandou o único filho que Ele tinha. Não um dos filhos, mas um único filho para morrer por você, para que você tivesse vida eterna, para que houvesse esperança, para que o milagre pudesse acontecer na sua vida, para que as expectativas fossem favoráveis. Esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, Ele se manifesta porque Ele é infadigável. O homem tem limite, as criaturas têm limite, Ele não. Deus não tem limite. Toda força humana possui prazo de validade, Deus não, querido. Toda fonte terrestre, toda fonte terrena pode se secar, Ele não.
A fé não consiste em negar os fatos. A fé consiste em interpretar os fatos à luz do caráter de Deus. E é isso que Isaías está fazendo aqui, meus irmãos. Ele não diminui a Babilônia. Ele apenas mostra que Deus é infinitamente maior do que a Babilônia. Terceira coisa que eu aprendo com você essa noite. Olha o versículo 29 ao 31. Olha o que diz o versículo 29 ao 31. Olha o que vai dizer. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como as asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Aleluia! Aqui há uma troca de forças, querido. Há uma substituição de forças. Deus pega a sua força que está abatida e troca pela força dele. Ele pega a sua força angustiada, a sua força fraquinha e troca pela força dele. O texto diz isso, que há aqui uma substituição de força. Ele tira a sua força que não está dando conta do recado, pela uma força que é poderosa em todo o universo. Ela toma este lugar, porque o processo aqui é o processo do Kiavá. Kiavá, no hebraico, é um termo que diz entrelaçar fraqueza com soberania. Toda vez que você ouvir esse termo, Kiavá, você lembra disso. É entrelaçar fraqueza com soberania. Preste atenção nisso. Este talvez seja o ponto mais extraordinário desse texto. Deus poderia prometer eliminar o cansaço, mas Ele não promete. Você não vai ver Ele falando aqui, eu vou eliminar o cansaço da face da terra. Não, Ele não vai fazer isso. Ele promete sustentar os cansados. Ele promete estar com você no dia que você estiver cansado, sobrecarregado. Ele promete dar alívio da graça. Ele promete estar com você todos os dias. Ele não tira o cansaço, porque o cansaço é natural da existência humana. Não, Ele não tira o cansaço. Ele não vai tirar essa parte do seu físico, não, Ele não faz isso, mas Ele mostra que está com você todo dia, e Ele te ajuda quando você está cansado, Ele te ajuda quando você está fadigado, Ele te ajuda quando você chorou, Ele te ajuda quando o seu dia não foi bom, Ele te ajuda quando fizeram coisas ruins com você, Ele te ajuda quando você foi humilhado, Ele te ajuda quando você perdeu algo. Ele é um Deus de perto, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. É claramente isso que Ele diz a nós. Ele não promete ausência de batalha, mas Ele promete força para atravessá-la. Ele não promete nada além disso, querido. Ele não promete ausência de crises, de desertos, de tribulações e de provações. Não, Ele promete ser suficiente na sua vida quando as crises chegarem. Ele promete estar com você todos os dias. Amém. E até a consumação dos tempos, Ele estará convosco. Ele habitará no meio da tua casa, e Ele não se afastará de vós, porque não dormita o guardião de Israel, e aquele que te ama, zela por você. Ele cuida de você, Ele protege você. A palavra usada aqui não descreve alguém levemente fadigado, meus irmãos. Quando Ele fala que vai livrar os cansados, quando eles estiverem cansados, não está falando aqui de uma fadiga leve, de um cansaço suave. Não, Ele não está falando disso. Ele descreve alguém completamente esgotado, alguém completamente sem forças, alguém completamente sem reservas, alguém completamente sem estrutura, alguém que não tem mais força para continuar, que já está abatido. Quando nós usamos o termo abatido, vem da linguagem militar. O termo abatido significa que alguém que não está mais pronto ou apto para o combate. Ele foi neutralizado pelo inimigo. E é por isso que é tão sério.
É por isso que a nossa alma não pode andar abatida, porque a nossa alma não pode ficar neutralizada pelo inimigo. Se a sua alma anda neutralizada pelo inimigo, abatida, hoje é um dia da sua alma beber das águas que correm do trono de Deus. Hoje é dia da sua alma receber refrigério. Hoje é dia de renovação da sua mente. Hoje é dia do Senhor renovar as suas energias e colocar você sobre os pés. Se a sua alma andou abatida, se a sua mente permaneceu longe de você, hoje é o dia que a sua mente vai voltar para o lugar, a sua alma vai voltar para o lugar, o seu físico vai entrar em sintonia, porque essa é a promessa de Deus nesse ponto. Aquele que está abatido, sobrecarregado, vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e eu dou o alívio da graça, eu dou a misericórdia, ei, eu dou o escape a você. Quem promete não sou eu, quem promete não é homens, quem faz essa promessa não pode mentir, é o próprio Deus, o Deus que inspirou as Escrituras. É Ele que faz promessa à sua alma agora. É Ele que faz promessa de renovo a você agora. É Ele que promete estar com você em todo momento. É Ele que fez as promessas e Ele é fiel para cumpri-las. Amém, meus irmãos? Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. E é exatamente esse tipo de pessoa que Deus escolhe fortalecer. Quem já está abatido? Quem já perdeu as forças? Quem não consegue mais lutar? O texto não diz, os fortes serão renovados. Ele não diz isso. O texto vai dizer, os que esperam, é esses que serão renovados. O verbo aqui é esperar. Esperar com paciência no Senhor. Porque o alívio da graça vai chegar na sua casa. O Senhor vai visitar as suas emoções. O Senhor vai te abençoar poderosamente. Porque o requisito para receber a força de Deus não é ter poder, é reconhecer que não tem. Não adianta nada você ter poder. Muitos têm poder, muitos têm dinheiro e não conseguiu se salvar no Covid. Conheço muitos poderosos, bilionários, que não conseguiram parar sua aeronave no meio do ar e descer antes que ela caísse e matasse todas as pessoas. Quantos artistas famosos, seleções, por poder, por fama, não conseguiram deter a morte. Nós não conseguimos deter a morte. Nós não conseguimos deter o amanhã. Nós não conseguimos fazer isso. Porque o único que venceu a morte, o único que conseguiu pegar as chaves e os aguilhões da morte foi Jesus, o Cristo, e é Ele que tem a chave, e é Ele que tem os selos, e somente Ele pode deter o inesperado, e é por isso que nós temos que depositar a nossa confiança em Cristo Jesus. Se você anda abatido, se você precisa de renovo hoje, você precisa depositar a sua confiança em Cristo, porque nele você pode confiar, meus irmãos. É em Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o bom pastor, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a estrela da manhã, Ele é alívio das nossas almas, Ele é o príncipe da paz. Ei, tudo o que nós precisamos está em Cristo Jesus. Amém. É através dEle, porque está escrito, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E nós não podemos imaginar nada melhor para alguém a não ser Jesus Cristo. E quando nós queremos recepcionar bem alguma pessoa, nós dizemos para eles ao vê-los, que a paz de Cristo seja contigo. Ou, como os assembleanos diz, a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Nós estamos lançando na vida dessa pessoa a paz que o mundo não pode te dar. O renovo que o mundo não pode te dar, a esperança que o mundo não pode te dar, mas Jesus te dá ainda hoje, porque Ele está aqui e a presença dEle é real neste ambiente.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esperar no Senhor significa entrelaçar-se com Ele. Você imagina você pegar a soberania de Deus e entrelaçar com as suas fraquezas? Se você pegar um barbantinho das suas fraquezas, uma criança consegue arrebentar. Mas quando você coloca entrelaçado a soberania de Deus junto com as suas fraquezas, ele se torna uma corda que nenhum homem pode despedaçar. Nós precisamos hoje entrelaçar nossas fraquezas com a soberania de Deus, porque somente assim nós receberemos renovo. Somente assim nós receberemos renovo na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia. Ei, quantos aqui entraram essa noite abatidos, cansados, não somente o físico, mas as suas almas, cansados nas suas emoções, cansados por conta de relacionamento, cansados por causa de palavras que ouviram, de notícias que assistiram. Quantos entraram aqui essa noite totalmente abatidos, totalmente descrentes, mal dando conta de chegar aqui, contando os minutos para poder ir embora? Quantos chegou aqui totalmente abatido, mas o Senhor, teu Deus, te trouxe aqui nesta noite para trazer renovo na sua alma. Amém. Assim como a corça suspira pelas águas, querido, nós precisamos deste renovo do Senhor, nós precisamos do Espírito Santo do Senhor, nós precisamos adorar o Senhor, não somente com o nosso dia a dia, mas em espírito e também em verdade. Nós precisamos adorar ao Senhor, adorar com a nossa vida, adorar com os nossos lábios, adorar com as nossas lágrimas, adorar com os nossos joelhos dobrados. Nós precisamos adorar ao Senhor com sinceridade, se nós queremos renovo nas nossas almas. Nós precisamos de Jesus mais do que o ar que nós respiramos. Nós precisamos de Jesus mais do que dinheiro na conta, mais do que um teto sobre a cabeça. Nós precisamos desesperadamente de Jesus hoje. Porque se não for por Jesus, a misericórdia não se renova. Ei, todo dia existe uma sentença que é lançada contra nós, e é uma sentença de morte. Mas quando o diabo olha para você, ele não olha para uma pessoa normal, ele olha para um remido, para uma remida, ele vê o sangue de Jesus e ele diz: até que eu queria tocar, mas nesse eu não posso. Até que eu queria fazer isso, mas nesse casamento eu não posso chegar. Até que eu queria destruir essas finanças, mas nessas finanças eu não posso tocar, porque o sangue de Cristo foi vertido por eles. Se é para Jesus, uma salva mais alto de palmas, meus irmãos. Aleluia! Ele não pode tocar, e ele não vai tocar, se tiver lá o selo, o sangue de Cristo na sua vida. Você é inabalável, você é intocável, e você é regenerado. Amém! Não por mérito, mas 100% pela graça. Glória a Deus! E caminhando para o fim, meus amados irmãos, preste atenção nisso. Olha como é lindo isso. O texto termina, e eu também. Ele vai falar: primeiro nós voamos. A águia sobe acima da tempestade. Ela utiliza a força dos ventos. Ela vai nos ventos quentes, e ela pega a velocidade, e ela vai para um lugar onde ela vê de forma panorâmica todas as coisas. Que o Espírito Santo hoje pegue na sua mão e te faça voar como as águias, para que você possa ter uma visão panorâmica da sua vida e tomar as decisões acertadas. Ela utiliza a força dos ventos que ameaça destruir, para que ela possa avançar. E o Senhor hoje te faz como as águias, para voar muito mais alto que os seus problemas. E aquilo que parecia destruição vai se tornar um instrumento de elevação na sua vida. O versículo também vai dizer que depois de voar, nós vamos correr, porque existe fase da vida que exige intensidade, decisões rápidas, grandes responsabilidades, desafios gigantes e enormes, e Deus concede energia para cumprir a missão.
Mas Isaías termina com algo ainda mais profundo. Ele diz andar, não voar. Ele diz correr, não correr, mas andar. Isaías fala algo profundo e eu quero terminar aqui. Muitas das vezes nós temos energia para correr e para voar. Mas o melhor mesmo é nós termos energia para andar todos os dias. Para se levantar todos os dias. Para viver a vida de forma ordinária. Tem dia que nós vamos ter energia para correr, meus irmãos. Mas vai ter dia que andar já está bom. Não é? Tem dia que nós vamos conseguir correr. Mas tem dias que andar devagarzinho já está bom. Tem dia que eu quero voar. Mas tem dia que se eu conseguir vencer o hoje, já está muito bom. Senhor, tem renovo nos nossos corações hoje. O Senhor tem renovo para você. O Senhor tem renovo para a sua casa e para a sua família. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, é o Deus de renovo. O Deus que renova as nossas forças e nos encoraja nessa hora, amém? Fica sobre os pés, meus irmãos. Fica sobre os pés, em nome de Jesus, nós estamos encerrando. Mas eu queria que se você dedicasse alguns pouquíssimos minutos a pedir ao Senhor agora onde você quer renovo, amém? Pensa aí, filho. Pensa em qual área da sua vida você precisa de renovo agora. Se é nos seus relacionamentos, se é no seu casamento. Talvez você precise de renovo na sua vida profissional, ou às vezes uma situação que está tirando a sua paz, uma enfermidade, um diagnóstico ruim, uma má notícia, uma situação com alguém no Brasil, uma situação com alguém daqui. Todos nós precisamos de renovo. Todos nós precisamos deste renovo. E eu queria agora, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, dizer para você que há renovo aqui no altar. Que há um bálsamo aqui no altar. Ei, que há uma palavra de Deus que tem poder para curar aqui no altar. Que o Senhor Deus está aqui. O Senhor Deus quer renovar as tuas forças. O Senhor quer fazer você voar como as águas. O Senhor quer trazer a paz que excede o entendimento do teu coração. Ele quer te renovar hoje. Você que precisa de renovo, filho. Em nome de Jesus, vem aqui à frente. Venha, igreja. Vem aqui à frente.